manteiga, banha e limão. A receita foi-nos transmitida pela menina Camila, que era colega da minha tia na escola, que era a minha tia, era chefe das cantinas, e foi uma receita um bocadinho mais moderna, não tão antiga, mas que também já passou pelo menos uma ou duas gerações. E estes bolos a minha avó também servia, a minha tia, servia-nos com chá de limão. São uns bolinhos de uma espécie de massa areada, uma massa doce, com um sabor de citrinos muito presente, que é o limão, e é muito simples de fazer. Nós temos só aqui 5 ingredientes, se não me engano. Temos a manteiga, o açúcar, a banha, a farinha, os ovos e o limão. Não precisamos de mais nada. O que nós vamos fazer primeiro é agarrar no açúcar, um recipiente. Nós usamos sempre os tais recipientes pesados para ser mais fácil de amassar, e vamos colocar aqui o açúcar. Estes bolos também eram dos que nós fazíamos sempre nesta altura do Natal e que depois, juntamente com as broas, com os coscorões, com os velhosos, íamos sempre também distribuindo pelas casas da família. O que é que eu vou fazer aqui no açúcar? Para ser mais fácil e também para libertar o aroma, porque a fricção do açúcar com a casca do citrino vai fazer com que o limão liberte mais sabor. Eu vou colocar já a raspa do limão. É um bocadinho a gosto, vocês podem pôr mais, menos, o que vocês entenderem. Eu geralmente ponho 1 a 2 limões. Estas receitas também eram sempre aquelas receitas que davam uma quantidade enorme de bolinhos. Nós aqui estamos a fazer também meia receita, do que é habitual. Estamos a usar 500 gramas de açúcar granulado, estamos a usar 500 gramas de gordura, em que dividimos 350 de manteiga e o restante em banha. Uso a raspa de 2 limões, eu pessoalmente gosto do limão mais verde. Vou colocar aqui, se os limões forem muito grandes, se acharem que um chega, colocam um. Se gostarem com um bocadinho mais de limão, vou colocar mais um bocadinho, porque a característica destes bolos é exatamente eles saberem bastante a limão, eles ficam muito saborosos. Vou colocar mais um pouquinho. E o que eu vou fazer é criar aqui a retrito aqui do limão com o açúcar, para que ele liberte mais aroma. Vou pegar e vou fazer isto. Isto ajuda os óleos presentes na casca do limão sejam libertados. Se vocês repararem, o açúcar também começa a mudar de cor, começa a ficar ligeiramente mais amarelado ou esverdeado, porque o limão é um bocadinho mais verde. Consegue-se perceber pela cor que ele vai ficando mais aromatizado, o açúcar. Desfazemos aqui alguns grumos. Um cheiro intenso a limão, que temos aqui no nosso açúcar. Depois vou colocar as gorduras, tenho então a manteiga, e eu vou colocar a manteiga e a banha e vou amassar com o açúcar. Vou colocar também a banha. Esta massa é uma massa que, com o calor das mãos, vai ficar mole. Portanto, eu vou ter que desfazer aqui a gordura no açúcar. Tem que misturar bem para que ele fique bem unido. Junto os ovos um a um. Só volto a juntar novamente outro ovo quando um estiver completamente envolvido na massa. Vou colocar um aqui no meio e vou amassá-lo. Então vou colocar os ovos, vou abrir aqui à parte, os ovos são caseiros, algum cuidado, e vou juntar um de cada vez. Junto um, vou amassar. Quando este ovo estiver completamente envolvido aqui na mistura dos citrinos, do açúcar e das gorduras, eu volto a colocar outro. Vou colocar mais um. E vou repetir este processo até esgotar os 4 ovos. Outra.
É normal que a massa agora fique mais mole. Estou a tentar usar só já a ponta dos dedos para que não transmita muito calor das mãos para a gordura, para depois a massa ser mais fácil de trabalhar. Esta massa dá para vocês esticarem com o rolo se quiserem, fazer umas bolachinhas e decorar com motivos de Natal. Eu estou a fazer a receita tradicional, a mais tradicional que me foi transmitida, e que a decoração destes bolinhos era feita só com um garfo e depois são pincelados com ovo batido inteiro e vão ao forno e vamos cozê-los no forno de lenha também. Bolos médios, pequenos, não muito grandes, não podem ser muito grandes porque o forno de lenha também tem uma temperatura mais alta, tem que cozer rápido. Este é o preparado que nós temos. Depois de colocarmos isto, então vou pegar na farinha e vou colocar de uma só vez, para não ter que andar a misturar aos poucos. O que é que significa? Se eu misturar a farinha aos poucos, eu vou ter que estar constantemente a amassá-la. E o que eu quero é só envolver e não dar aquela tal liga, ou muita liga, que a massa não fique mole, porque ela tem muita gordura. Então, vamos passar aqui a massa. O barro também ajuda aqui a massa a não aquecer muito, ele é vidrado. Vou colocar aqui. Só que isto. E agora, ligeiramente alguma farinha. Também não convém colocar muita. Se repararem, a massa já está bastante homogénea. Eu não quero apertá-la muito, nem dar calor nas mãos. Só quero que ela fique o mais homogénea possível. Quando ela se descolar das mãos, está aqui. Como que ela está aqui. Linda, lisinha. E esta é a nossa massa dos bolos de manteiga e limão. Vou colocar aqui de lado. Se por acaso vocês forem como eu, gulosos, e vos apetecer fazer isto no verão, espalmam ligeiramente a massa para ela arrefecer mais rápido, envolvem a película e colocam para aí meia hora, uma hora no frigorífico e tiram só aquilo que forem usando. Porque à temperatura ambiente, num ambiente que esteja quente, esta massa fica muito mole, depois é muito difícil de trabalhar. Também podem fazer o que com esta massa? Podem forrar tartes, tarteletes, podem fazer biscoitos, torcidos, esses, bolinhas, o que entenderem. Bolachinhas decoradas com motivos de Natal, que já vos tinha aqui há pouco. Eu daqui a pouco podemos fazer aqui uma ou duas para terem a ideia. Vamos depois também colocar no tabuleiro. Eu já vou colocá-las aqui. Já sabem aquela nossa regra de sempre mais ou menos do mesmo tamanho, que é para cozerem depois todos uniformemente. Tentem amassar o menos possível a massa ou apertar muito por causa do calor das mãos, já vos tinha dito. As bolinhas. Este rolinho que eu faço é mais fácil para vocês ficarem com os bolos mais ou menos do mesmo tamanho. Já faço outro. Aqui vamos ter, como a minha avó fazia, como a minha tia fazia, e a Dona Camila. Feito. E aqui, como vos tinha dito, se for para esticar com o rolo da massa, o que vocês têm que fazer é colocar mais farinha na bancada, porque senão ela vai acabar por colar. Quando fizerem bolachas, cozam-nas sempre à temperatura mais alta que conseguirem no vosso forno, porque senão a massa começa a derreter porque tem muita gordura. Se a temperatura for baixa, ela demora muito tempo a cozer e acaba por
estender. E o que nós queremos é que a massa fique logo cozinhada, por fora fique crocante e por dentro fique mais macia. Tenho aqui uns motivos de Natal. Vocês sabem que podem fazer, para perceberem, podem fazer as bolachinhas com o formato que entenderem. Ok? Vou tirar aqui, usar a espátula para usar o menos possível as mãos. Estes bolos vão demorar mais tempo a cozer do que estas bolachas. Eles até podem, se não forem muito grandes, cozer mais ou menos à mesma temperatura. Mas estas bolachas, se vocês não as tirarem antes, se cozinharem no mesmo tabuleiro que os bolos, se não for separado, têm que as tirar antes, porque senão elas ficam queimadas. Se vocês fizerem um furinho na massa no meio, tiram uma porção da massa, isto de uma forma mais arcaica, podem fazê-lo com um dedal, por exemplo. Se eu cozer estas duas bolachas assim como estão, depois de cozidas, pego no meu doce de abóbora, que eu também costumo fazer, tenho aqui imensas abóboras, coloco um pedacinho de doce aqui e aqui nesta aberta coloco açúcar em pó e depois monto uma bolacha na outra. Certamente já viram isto em pastelarias, portanto esta massa tem essa versatilidade. Vocês podem fazer bolachas, podem fazer o que vocês entenderem. Tem também, depois, a possibilidade de fazer os torcidos, ou os esses que entenderem. Temos aqui, se eu fizer um torcido, faço um rolinho, pego aqui, faço isto. 1, 2, 3. E depois, aconchego a massa, porque ela, como tem muita gordura, para ficar bonitinho, como tem muita gordura, o que ela vai fazer é isto, vai expandir quando for ao calor. Quando estiver a apanhar o calor do forno, ela expande. Portanto, eu vou aconchegá-la. Quando ela sair do forno, temos aqui um tecido bonitinho e perfeitinho. Tenho imensos ovos de prata, vou usá-lo para ter uma gema muito mais densa e uma clara também muito mais densa. E vou usar aqui um garfo. Aqui no pincel e vou passar aqui. Só não vou colocar nada nestas, porque esta não preciso de colocar, porque vou colocá-la depois em cima desta com o doce. Esta eu posso colocar um bocadinho de ovo para tirar alguma cor e depois, se tivesse ou se quisesse, colocava aqui um bocadinho de sementes. Não tendo sementes, vou fazer aqui uma brincadeira. Vou usar aqui o sal rosé. Conhecem o sal de vinho tinto, que é o sal tinto, sal branco, vinho branco e o sal rosé. Então, são 3 tipos de sal que nós fazemos aqui na Cook to Wine e costumamos usar também nas nossas sobremesas, não só em salgados. Então, por que não colocar umas pedrinhas de sal? O sal é potenciador de sabor, é intensificador de sabor. Óbvio que vai ficar sempre bem com algo que seja doce e que seja bastante aromático, é o caso destas bolachas. Daqui para o forno e do forno para o chá e para a barriga, que eles são bons, quentinhos. Vou colocar também aqui no forno. Vou lá para trás. Vou estar cerca de estes talvez 10 minutinhos, mais ou menos. Depois de 10 minutinhos, fazemos a nossa chá de limão, vai ser ótimo. Os nossos bolos de banha, limão e manteiga estão prontos, ainda estão ligeiramente mornos. Vou então aproveitar aqui as nossas bolachinhas que tínhamos falado e vou colocar um bocadinho de açúcar em pó nestas que vão ficar por cima. Um dos frutos que encontramos muito aqui também na zona da Zambuja é o tomate, daí eu ter escolhido o doce de tomate para completar as minhas bolachas. Vou colocar aqui um pedacinho no centro.
açúcar não quer mais. E o doce de tomate é saboroso. Vou colocar aqui então as minhas bolachinhas. O doce ajuda aqui a colar. Esta é uma das sugestões. Esta é a bolachinha que eu tinha feito com o sal rosé. E depois temos os nossos torcidos e os nossos bolinhos de manteiga. Mais uma estrelinha. Cá está a nossa sugestão dos bolinhos de manteiga e limão, também para a vossa mesa de Natal, para compor. São deliciosos. Desfrutem!